Fala galera, Igor Oliveira por aqui, seja bem-vindo a mais um vídeo e hoje eu tenho convidados especiais para a gente falar sobre o tema de imigração. Estou aqui com o Will e com o Greg. Olá. Eu vou deixar eles se apresentarem rapidinho. Pessoal, eu sou o William, sou consultor de imigração aqui no Canadá. E eu sou o Gregory, eu sou Web Developer aqui no Canadá. E nós temos um canal, né, que se chama Will e Greg. No canal deles eles falam sobre imigração, sobre Canadá, é um canal bem legal, então eu sugiro que assista esse vídeo primeiro, depois vai lá e se inscreve lá. Então, eu pedi para vocês deixarem alguns comentários lá no Instagram perguntando sobre imigração e pedi para eles responderem para mim algumas dúvidas que eu tinha e que eu sei que vocês têm também, principalmente focado na área de programação, na área de TI. Então eu vou começar aqui perguntando para o Will como que um profissional de TI consegue um visto de trabalho para vir trabalhar aqui no Canadá. Certo. Tem algumas formas, né, de conseguir um visto de trabalho temporário aqui para o Canadá. A forma mais comum é através de um processo chamado LMIA, que é o Labor Market Impact Assessment. É um processo totalmente baseado no suporte de um empregador canadense, né, em que uma empresa aqui no Canadá realizou ali um processo de recrutamento e ela não conseguiu encontrar um funcionário, né, um candidato qualificado que fosse um cidadão canadense, um residente permanente do Canadá, mas encontrou, por exemplo, um estrangeiro com a qualificação que necessitava, né. E aí essa empresa vai dar um suporte para conseguir autorização para trazer esse estrangeiro para trabalhar aqui dentro do Canadá. E aí essa é a forma mais comum de se conseguir um visto de trabalho, ainda mais para profissionais da área de TI, né. Aí esse profissional vai ter um visto de trabalho. Isso. E o que muita gente me pergunta é se com esse visto de trabalho ele pode trazer familiar, se ele precisa ter alguma coisa para conseguir esse visto, como faculdade, por exemplo. Pode trazer familiar, né, mas a família, da forma que é compreendida pela imigração, através da legislação de imigração aqui no Canadá, que seria o quê? O cônjuge, né? Então, ou através do matrimônio, através de uma união estável há pelo menos um ano, e os filhos menores dependentes, né, menores ali de 22 anos. Precisa ter, de preferência ali, um nível superior, seria interessante, por quê? Porque você vai estar competindo com outros candidatos, né, que também são cidadãos canadenses ou residentes permanentes. Então, se você não for a melhor pessoa daquele recrutamento, daquele processo seletivo, pode ser que você não seja ali o candidato escolhido e não vai acabar se beneficiando do suporte do empregador para um LMIA, por exemplo. Tá, deixa eu só fazer mais uma pergunta em cima disso, deixa eu ver se eu entendi. Isso é no caso para a disputa, mas tecnicamente não é uma exigência. Tecnicamente não. Inclusive as empresas aqui no Canadá, eu percebo que elas não ligam muito para essa finalidade ali de ensino superior para as áreas de TI, né? O que elas precisam mesmo é de experiência prática, expertise, né? Então a pessoa realmente ter o conhecimento operacional daquela técnica. Mas quando a gente fala de vistos e imigração, quanto mais você tem ali um suporte documental de um nível acadêmico por trás, né, você tem ali mais leverage, um argumento mais forte com a imigração canadense. E no seguinte caso, eu não tenho faculdade, não tenho ainda a experiência necessária para poder conseguir de cara uma oferta de emprego. Okay. O que eu posso fazer? Tem a opção dos estudos de ensino superior aqui no Canadá, né? Tanto a própria pessoa vir como estudante internacional, né, para que aqui obtenha ali um nível de ensino superior, talvez o primeiro ou realmente um avanço acadêmico nessa parte. E através dos estudos aqui, ela vai ter também a autorização de trabalho part-time enquanto estuda, e se for um estudo qualificado de ensino superior, depois que ela completar os estudos, ela vai ter um benefício de um visto de trabalho pela mesma duração dos estudos, que é conhecido como PGWP, né, o Post Graduation Work Permit. Então, a forma dela estudar aqui também tem a oportunidade de trabalhar por um bom tempo, e através disso ela migra, né, ela transiciona ali de residente temporário para residente permanente aqui no Canadá. Ou, se está vindo em família, né, por exemplo, essa pessoa mais um cônjuge, o cônjuge poderia vir como o estudante internacional e essa pessoa da área de TI vem para cá acompanhando, né, como cônjuge acompanhante, com um visto de trabalho aberto. Então, desde o início, essa pessoa já consegue trabalhar aqui no Canadá. É uma outra forma bem interessante de estratégia. Então se eu tenho a experiência, mas eu por algum motivo não estou conseguindo a vaga, provavelmente meu cônjuge vindo e eu tendo o Open Work Permit, eu vou ter mais possibilidade, porque eu vou estar aqui presente, né? E já podendo trabalhar. Essa possibilidade. Exato. Eu só tenho uma dúvida, que você falou em estudos qualificados. O que é isso? Então, porque nem todo estudo de ensino superior aqui no Canadá, ele é considerado como qualificado para a finalidade de ser elegível para um PGWP, né, que é aquele visto de trabalho que eu comentei.
O que seria um estudo, então, de ensino superior qualificado? Depende do tipo da credencial de estudos que a pessoa está realizando aqui no Canadá e do tipo da instituição de ensino que ela está obtendo aqueles estudos. Aqui no Canadá tem dois tipos de instituições de ensino superior, a pública e a privada. Ambas são pagas, tá? Mas se for uma credencial de 8 meses ou mais de duração em uma instituição de ensino pública, já é elegível para a GWP. Agora, se for uma instituição de ensino privado, somente níveis de degree, que aí seria ali bacharel, pós-graduação, mestrado, doutorado. Dentro desses critérios que seria ali o qualificado. Entendi, tá. Então é um conjunto de conjunto, Show de bola. Deixa eu perguntar mais uma coisa. Dessas modalidades que a gente já viu até agora, qual que é o custo disso? Tem um custo para quem está aplicando? Tem um custo, por exemplo, essa que a gente acabou de conversar, né, sobre os estudos. Tem um custo e acaba sendo bem alto, porque estudantes internacionais aqui no Canadá, eles pagam ali um custo bem alto, né, para estudos de ensino superior. Então, dependendo, ali considerando uma média, é um gasto de 20 a 30 mil dólares canadenses somente com o programa de estudos, né? E não se deixe enganar por faculdade pública. Exato. Sim. Porque todas são pagas aqui. Né? E as instituições de ensino público, elas costumam ser um pouco mais caras do que as privadas, né? Guardadas as proporções. E por que é mais caro, então, a pública do que a privada? Porque as instituições de ensino público aqui no Canadá, elas geralmente oferecem uma gama maior de programas de estudos, né? Então elas são instituições geralmente mais respeitadas. Então, através disso, os programas de estudos eles acabam sendo mais caros, mas para estudantes domésticos, né, que seriam residentes permanentes, ou cidadãos canadenses, eles pagam, em média, umas 3 vezes menos do que um estudante internacional. Porque eles se beneficiam do subsídio do governo para estar estudando também. Já o estudante internacional não vai ter esse benefício, né, então ele acaba pagando o valor cheio. Interessante. E no caso do LMIA? No caso do LMIA, a pessoa, né, quem está vindo do Brasil, por exemplo, para o Canadá, não vai ter custo, quem vai ter custo é a empresa. Então, teoricamente, até então, esse parece ser o melhor. Esse é realmente fantástico. Você se encaixar. Mas é um pouquinho mais difícil, né? Porque são poucas as empresas que vão confiar em contratar alguém lá do Brasil, ao invés de pegar alguém que está aqui do lado, que ela possa fazer entrevista, testar, né, muito mais, né, o conhecimento. Fora que vai ter mais exigências também. Sim, verdade, com certeza. Então, o processo que eu vim, a gente vai falar dele, eu estou me adiantando aqui, eu vim pelo Express Entry e o processo foi muito complicado, muitas coisas para fazer, mas ao mesmo tempo é muito fácil porque dá para fazer tudo online. Exato. Nesses processos também é assim? Também é tudo online? Sim, tudo online. Na realidade, a primeira etapa do LMIA, ele é paper, mas isso quem está cuidando é o empregador, né, e o representante legal dessa empresa. Mas quando é o momento daquele estrangeiro ou estrangeira vir para o Canadá, né, aplicar para um visto de trabalho através desse LMIA, é tudo online. Então tem toda essa facilidade. Acaba sendo bem tranquilo, bem conveniente, do conforto de casa você consegue mandar todos os documentos, obviamente, né, seguindo todas as regrinhas de requerimento, de elegibilidade, mas você consegue fazer tudo online. Então agora sim, vamos falar sobre o processo que eu vim, que foi o Express Entry. Pelo que eu entendi, tem 2 modalidades, eu não sabia muito bem disso, eu descobri depois que eu cheguei aqui. Mas acho que o Will vai poder explicar pra gente um pouquinho melhor como é que isso funciona. Então, para quem que é o Express Entry, o que é necessário, e se você não sabe, o Express Entry ele é um processo dos mais almejados para vir aqui, porque ele tem certas vantagens para quem se enquadra nessa categoria. Will vai falar um pouquinho mais aí pra gente. Então vamos lá. O Express Entry, ele é um sistema, na realidade, né, que o governo do Canadá utiliza para administrar 4 programas de imigração permanente aqui para o Canadá. Eu achei que era 2. Tem alguns a mais. São eles o Federal Skilled Worker, o Canadian Experience Class, o Federal Skilled Trades e também entra o Provincial Nominee Program, né, de algumas províncias ali que também tem acordo com o governo federal para tanto. Mas os mais conhecidos são 2, são o Federal Skilled Worker e o Canadian Experience Class. Então os outros, como são poucas pessoas às vezes que se qualificam, né, porque tem ali umas outras regrinhas. Então o Federal Skilled Worker e o Canadian Experience Class eles são os mais famosos, são os que recebem mais imigrantes todos os anos. E qual que é a diferença desses 2? O Federal Skilled Worker é o mais querido, né, por imigrantes ao redor do mundo. Foi a forma que você imigrou aqui
aqui para o Canadá, né? E ele é fantástico, eu sou super fã do Federal Skilled Worker. Por quê? A pessoa ela consegue migrar somente com as qualificações econômicas dela, né? Que seria o quê? O nível de proficiência em inglês ou em francês, que são os idiomas oficiais do Canadá, o nível de ensino superior alcançado por aquela pessoa, né, já completado, os anos de experiência de trabalho considerado como high skill, né, equivalente aqui para padrões canadenses, e também tem o critério de idade. Então o governo, por enquanto, ele dá ali uma vantagem para pessoas que têm uma idade entre 20 a 35 anos. Então, tendo todos esses fatores ali no mais otimizado, você tem vários pontos, né, porque é um sistema de pontos, então por cada critério você recebe uma pontuação, e dependendo da sua pontuação, você tem a possibilidade de receber um convite do governo federal. Aí, se você recebe um convite, é só organizar aquela documentação, submeter para o governo, tudo online, né, e aguardar a aprovação da residência permanente. Já o Canadian Experience Class, que é aquele outro programa também administrado pelo Express Entry, é necessário a pessoa já estar aqui dentro do Canadá para ela se qualificar, porque um dos requerimentos de elegibilidade é ter pelo menos 1 ano de experiência full-time obtida aqui dentro do Canadá. Mas ele também é um esquema de pontos, também igualzinho? Também, porque ele é todo administrado dentro do Express Entry. E o Express Entry é um sistema de pontos, né? Só que aí você ganha umas pontuações diferentes no caso do Canadian Experience Class, porque você tá recebendo também pontuação por experiência de trabalho obtida no Canadá, não somente no exterior, né? Então, no programa que eu fiz, você vai fazer a sua pontuação e você vai entrar lá numa disputa com outras pessoas que estão fazendo o processo também. Isso. Então, quem está no topo da lista, tem um determinado número de vagas, que eu não faço ideia como é que eles calculam, você deve saber. Sim. E quem está ali no topo da lista está dentro dessas vagas entra. Nesses dois processos dentro do Express Entry estão misturados, ou um não disputa com o outro, um ganha mais ponto, como é que funciona isso? Eles estão dentro do mesmo pool, né? Ou seja, ali com todos os candidatos. Então, o Express Entry, eles chamam de pool, né? Que seria ali meio que uma piscina, né? Em termos ali já diretos, em que estão todos os candidatos para residência permanente através do Express Entry. Então, tá ali quem se qualificou através do Federal Skilled Worker, quem se qualificou através do Canadian Experience Class, ou através do Federal Skilled Trades, ou até mesmo do Provincial Nominee Program, né? Então, estão todos ali. E cada um vai ter uma pontuação de acordo com os critérios de pontos do Express Entry. E em cada rodada de sorteio, o governo vai falar assim, nós vamos chamar 3.600 pessoas com uma nota de corte de 460. Isso significa que todas as pessoas que têm uma pontuação no sistema do Express Entry acima de 460 vão receber um convite, né? Então, basicamente você ir administrando quantos pontos tem, qual que é a pontuação ali mais recente, na média do que eles estão chamando, para saber se você tem uma alta ou baixa probabilidade de receber eventualmente um convite. Show de bola. Propósito, eu sei que vocês vão perguntar, então deixa eu esclarecer que quem foi aplicante principal do meu processo foi a minha esposa, então não precisei fazer nada, eu só vim. E aí, antes de fechar, eu queria só, talvez, voltar na parte do LMIA, que é a parte de ser contratado estando fora do Canadá, porque muita gente me pergunta qual o nível de inglês que eu preciso ter, eu preciso ser super fluente, falar muito bem, ou não? Não necessariamente. Você pode conseguir um suporte de empregador tendo ali, talvez, até um intermediário regular, um intermediário avançado, mas quanto maior for a sua proficiência no inglês, com certeza você tem mais chances de competir com candidatos aqui domésticos, né? E conseguir aí esse suporte. Então, quanto melhor for a proficiência, todo o restante do processo ele vai muito mais tranquilo, né? Tanto nessa parte do LMIA como futuramente para uma residência permanente, caso seja o objetivo dessa pessoa. E você também tem que lembrar do dia a dia ali na empresa, depois Exato. como você vai se virar, né? Porque quando eu vim com um intermediário avançado e sofri bastante no começo. Eu sofri bastante lá porque tem muitos termos que eu não estava acostumado, tem as conversas do dia a dia, tem os sotaques diferentes aqui, então tem várias coisas que você tem que ir aguçando seu inglês para conseguir aí trabalhar no dia a dia, né, de forma eficiente. Isso eu acho que é muito importante porque às vezes, talvez você aí já deva ter ouvido falar que o Canadá precisa de brasileiros. O Canadá precisa de gente de todo lugar do mundo. Sim, e aqui em Vancouver tem gente de todo lugar do mundo. tem. Né? Exatamente. E realmente o sotaque é algo que Dificulta bastante, falar no telefone no começo é bem difícil, então tem várias dificuldades que você vai passar no começo. Se você vir com inglês básico, você vai ser destruído aqui, né? Exato, vai ser talvez até complicado a sua adaptação aqui e pode
vir a ser um motivo para a pessoa desistir, né, do Canadá, ter passado por tudo isso, chega aqui, talvez a adaptação, né, foi tão traumática que ela quer ir embora. Quer ir embora. E é comum, né? Deve ser comum. Isso não é a maioria, mas é comum, sim. Uhum. E tem mais algum processo que você acha que seja importante que a gente ainda não falou aqui? Tem justamente os processos de migração provinciais, né, que eu inclusive falei que tem alguns deles que são administrados pela Express Entry. Eu posso até citar 2 processos provinciais que são administrados pela Express Entry, que são o BC-PNP e o OINP, né, que são programas respectivamente de British Columbia, da província de British Columbia e da província de Ontario, que são as maiores províncias inglesas daqui do Canadá para a área de IT, né, para profissionais dessa área de TI. Inclusive, nessas 2 províncias tem um subprocesso, um subprograma ali, que ele dá vantagens para quem é justamente da área de tecnologia, de IT. Aqui em BC tem o BC-PNP Tech Pilot, e em Ontario, recentemente eles instauraram o OINP Tech Drones, né? Então eles também estão percebendo que vale muito a pena eles considerarem profissionais de tecnologia de uma forma separada, porque a demanda aqui no Canadá está cada vez mais crescente, né? E os empregadores estão precisando de mão de obra nessa área de tecnologia. Então tem que ter essa vinda de imigrantes. O PNP exclusivamente não é só para a galera de TI, mas tem programas ali dentro que dão vantagens. Por exemplo, o daqui de British Columbia é uma super vantagem para os profissionais da área de tecnologia. Eles têm várias vantagens ali que alguém que tem uma oferta de trabalho, né, que seja para uma outra área de atuação, por exemplo, um gerente administrativo, não vai ter as mesmas vantagens. Ele vai passar pelo processo também, só que os profissionais da área de tecnologia vão passar de uma forma muito mais tranquila, né, com vários benefícios no meio do caminho. E o que eu preciso para poder participar desse processo PNP? Você precisa de uma oferta de trabalho. Parecido com o LMIA, né? Então quando fala assim, tipo, mas não parece com o LMIA? Parece. E ele tem vários steps que lembram um pouco o LMIA. Por exemplo, a questão do recrutamento, só que a empresa ela não tem nenhum desembolso nesse processo, tá? Mas a essência do PNP, quando se trata de job offer, é você conseguir uma job offer, né, uma oferta de trabalho com um empregador aqui no Canadá, e aí estabelecido naquela província que você está participando do programa, que você tenha uma experiência diretamente relacionada nos últimos 10 anos. Aqui em British Columbia, por exemplo, a pessoa ela tem que ter pelo menos 2 anos de experiência de trabalho diretamente relacionado naquela ocupação. Então, se for uma job offer para trabalhar como um software engineer, ele tem que comprovar pelo menos 2 anos, nos últimos 10, né, de experiência full-time nessa área, seja dentro do Canadá ou fora. Então a diferença do PNP para o LMIA é que um é provincial e o outro não? Também, mas o empregador, quando ele está dando suporte através do PNP, ele não vai ter nenhum desembolso e, essencialmente, o PNP já é um processo de imigração permanente. Já o LMIA é uma imigração temporária, está vindo só com um visto de trabalho, que pode futuramente ajudar para a imigração, mas o PNP já é um processo de imigração. Eu tenho mais uma dúvida sobre esses 2 processos, que é o seguinte: se eu venho por um deles, foi o meu empregador que foi o meu sponsor, né, como se chama. Isso. Eu estou preso a esse empregador? Eu posso mudar de emprego? Como que é isso? Se você vem com um LMIA, o seu visto de trabalho, o visto de trabalho dessa pessoa vai estar vinculado com essa empresa. Então, aqui no Canadá, ela só vai poder trabalhar para essa empresa, né? Agora, se é um processo provincial, né, um PNP, você está vinculado a essa empresa até o momento que você receber a residência permanente. Porque o processo, você conseguiu, né, ser elegível no processo baseado no suporte daquela empresa. Então, se no meio do caminho há um termination daquela relação de emprego, isso com certeza prejudica, né? Pode cancelar a aplicação, porque a base do processo você já não tem mais, você já não tem mais aquele sustento. Já o LMIA, né, como é um visto de trabalho já vinculado com o empregador, você não tem opção, você só pode trabalhar para ele. Agora, se no meio do caminho aqui no Canadá você se torna elegível e se torna um residente permanente, como residente permanente você já não tem mais vínculo com nenhuma empresa. Mas existe a possibilidade, tecnicamente, sei lá, eu estou aqui no Canadá, eu vim para trabalhar com essa empresa e aí, sei lá, eu fui num meetup, encontrei alguém de outra empresa, a pessoa gostou muito de mim e quer me levar para outra. Ela pode aplicar para uma LMIA também, me tirar? Existe a possibilidade, sim, com certeza existe a possibilidade. Então, pessoal, acho que a gente bateu aqui todos os tópicos que vocês perguntaram. Eu quero saber aqui embaixo, se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, vou até convidar o Will e o Greg para responderem aqui, para ficar de olho aqui. É bom que
Traz mais engajamento aqui pro canal. E vocês querem se despedir, falar alguma coisa? Eu acho que é legal falar, né, se o pessoal tiver dúvidas sobre algum desses temas, se quiser que a gente grave de novo, a gente pode vir gravar de novo com você, né, porque são assuntos assim que a gente deu uma passada rápida, né, foram assuntos de vários vídeos em um só, então tem bastante desse conteúdo lá no nosso canal, se você tiver alguma dúvida pode ir lá também dar uma olhada, e tem vídeo lá com o Igor também no nosso canal, falando só sobre a parte de linguagens de programação em alta aqui no Canadá. Eu não entendo muito dessas coisas, eu trabalho com web developer, mas eu não entendo de todas essas linguagens que o Igor manja aí, então ele vai dar algumas dicas bem legais. Então agora assiste também o vídeo que tá lá no canal deles, que vai ficar bem legal, que a gente vai gravar agora. Valeu, galera, então é isso aí, até o próximo vídeo.